Aos 21 anos, a estudante universitária Brianna Moore estava sentada no banco dos réus com um sorriso aliviado no rosto. Ela tinha certeza de que voltaria para casa naquela mesma noite, após sua família pagar uma fiança milionária. Diante das câmeras do tribunal, ela parecia tranquila, como se os 2 anos anteriores que passou atrás das grades tivessem sido apenas um erro. Mas o que o público na audiência sabia, e o que tornava aquele sorriso cínico inacreditável, era o crime brutal pelo qual ela respondia. Brianna era acusada de dar à luz secretamente no banheiro de um dormitório da faculdade e descartar o próprio filho recém-nascido. A jovem acreditava que a liberdade estava a poucos passos de distância, mas a sua expressão de vitória durou apenas até o juiz interromper a sessão e tomar uma atitude drástica que chocou a defesa. Entenda agora o que aconteceu nos bastidores desse julgamento e o exato momento em que o tribunal apagou o sorriso da universitária. Tudo o que você está prestes a ouvir é baseado em documentos policiais, laudos periciais, transcrições de interrogatório divulgadas oficialmente e registros de audiências judiciais nos Estados Unidos. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Brianna Moore cresceu numa pequena fazenda em Meridian, Mississippi. O tipo de lugar onde as famílias moram há gerações, onde todo mundo se conhece, onde uma gravidez fora do casamento aos 19 anos não é exatamente um segredo fácil de guardar. Em 2023, ela conseguiu uma bolsa parcial para estudar biologia marinha na Universidade de Tampa, na Flórida, uma virada de página, uma chance de recomeçar longe de casa. Chegou ao campus no fim daquele verão, e segundo a investigação, ela já estava grávida quando pisou pela primeira vez no dormitório. Ela diz que não sabia. Guarde esse detalhe porque é exatamente sobre essa frase, "eu não sabia", que a promotoria vai construir seu caso inteiro contra ela. Brianna dividia um banheiro com 3 colegas de quarto garotas que, segundo os próprios relatos delas à polícia, mal a conheciam, não eram próximas, não trocavam confidências. E é justamente essa distância que torna o que aconteceu na manhã de 27 de abril de 2024 ainda mais perturbador. Uma gravidez de 9 meses se desenrolando silenciosamente num quarto de dormitório, sem que ninguém suspeitasse o suficiente para agir. Por volta das 7 da manhã daquele sábado, Brianna acordou passando mal, foi ao banheiro compartilhado. E foi ali, sozinha, sem ajuda médica, sem ninguém por perto, que ela entrou em trabalho de parto e deu à luz uma menina. O parto foi rápido o suficiente para impressionar até os próprios investigadores mais tarde. É notável que você tenha conseguido fazer o parto sozinha, e nesse tempo, disse um dos detetives durante o interrogatório. Ela respondeu que a dor foi tão forte que não conseguia se mexer, e que, no momento em que reuniu coragem para abrir o aplicativo de motorista ou ligar para uma ambulância, o bebê já estava nascendo. A criança chorou. Isso é importante porque prova, sem qualquer dúvida médica, que aquele bebê nasceu vivo. 3 colegas de quarto ouviram o choro naquela manhã. Todas as 3, separadamente, contaram à polícia mais tarde que escutaram o som de um bebê chorando, mas cada uma pensou que estava sonhando ou que o som vinha de algum vídeo tocando em outro cômodo. Ninguém foi verificar. Segundo o que Brianna admitiu depois, ela segurou a filha recém-nascida contra o peito por cerca de 10 minutos. Encostou a cabecinha do bebê perto do próprio corpo, segundo ela, para acalmá-la, segundo a promotoria, para abafar o choro e evitar que as colegas de quarto ouvissem. O choro parou. Depois disso, Brianna tomou banho. Sentou-se dentro do chuveiro ligado, sem realmente se lavar, apenas parada ali por um tempo que ela mesma não sabe precisar. Tentou limpar um pouco do sangue. E então, com o corpo do bebê já sem se mover, ela colocou a criança sobre uma toalha, no chão do próprio quarto, e foi dormir. Uma soneca de aproximadamente 1 hora, segundo o relato dela à polícia, porque estava exausta e não tinha dormido bem na noite anterior. Quando acordou, colocou o corpo dentro de uma toalha e a jogou no lixo do próprio quarto. Naquela mesma tarde, uma das colegas de quarto entrou no banheiro compartilhado e encontrou sangue por todo lado. Preocupada, achando que talvez alguém tivesse sofrido um aborto espontâneo, ela acionou a segurança do campus. Uma equipe de paramédicos foi até o quarto de Brianna para verificar seu estado. E ali, pela primeira vez, ela contou a primeira de várias mentiras que se acumulariam ao longo da investigação.
Disse que o sangue era da menstruação, que nunca esteve grávida, que não havia nada de errado. Os paramédicos não encontraram sinais de que um parto tivesse acontecido ali, foram embora. Só que o grupo de colegas de quarto continuava, entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Elas trocavam mensagens comparando anotações, o barulho do choro, o sangue, a recusa de Brianna em explicar qualquer coisa. E foi no dia seguinte, domingo, 28 de abril, que tudo mudou. Uma das colegas e uma amiga entraram no quarto para pegar alguns pertences e viram uma toalha ensanguentada dentro da lixeira de Brianna. Usando um recipiente de isopor para não tocar diretamente uma delas, apalpou a toalha e sentiu algo firme dentro. Achando que podia ser um bebê, ela pegou o saco de lixo, saiu do quarto e acionou a segurança do campus. Quando a segurança abriu a toalha na presença das estudantes, encontraram o corpo de um recém-nascido. A polícia foi chamada e, a partir desse momento, Brianna Moore deixou de ser uma caloura desconhecida no campus e passou a ser suspeita de um dos crimes mais graves que existem. A autópsia, realizada 2 dias depois, revelou algo que mudaria completamente o rumo do caso. O bebê tinha múltiplas fraturas de costela ao longo da coluna e evidência de hemorragia petequial nos pulmões. A médica legista determinou que a causa da morte foi asfixia por compressão do tórax e classificou a morte como homicídio. Agora pare e pense no que isso significa. Não foi um parto que correu mal. Não foram complicações naturais de um nascimento sem assistência médica. Foram fraturas nas costelas e sufocamento. Brianna foi interrogada 2 vezes, ambas gravadas em áudio. Na primeira entrevista, um dia depois do parto, ela repetiu que não sabia que estava grávida. Disse que todas as roupas ainda serviam nela, que nunca sentiu enjoo, nenhum sintoma. Você pode me contar sobre o bebê? O bebê? Olha, você é muito inteligente. Eu sei disso. Você é da área de biologia, certo? Então você sabe de tudo isso. E você entende de DNA. Você sabe todas essas coisas, certo? Temos um bebê bem novinho agora, bem do lado de fora do seu quarto. Você passou por um baita sufoco. Parece que ontem de manhã você ficou algumas horas no banheiro, né? Olha, a gente não tá te julgando por isso, tá bom? Às vezes as pessoas acabam se enrolando. Elas não sabem direito o que fazer, tá bom? Certo. Mas vamos ser sinceros, tá? Basicamente, primeiro de tudo, eu nem sabia que estava grávida. Eu simplesmente acordei me sentindo mal ontem de manhã. Então, fui ao banheiro. Eu tava vomitando, essas coisas, mas depois de alguns segundos, já tava morto. Por quanto tempo o bebê chorou? Porque eu sei que todos os colegas de quarto e de suíte ouviram o bebê chorar. Quanto tempo? Yu? Diria que, uns 5 segundos, talvez. 5 segundos chorando? Algo por aí, mais ou menos. Certo. Você chegou a levar o bebê de volta pra cama com você por um tempo? Eu tava no banho, eu só fiquei no banheiro. Você só ficou no banheiro? Quando os detetives perguntaram sobre o período menstrual, ela admitiu que não menstruava havia quase 1 ano, mas atribuiu isso à interrupção do uso de um adesivo anticoncepcional e não à gravidez. Os detetives, num tom calmo, quase gentil, foram encurralando os detalhes. Perguntaram quanto tempo o bebê chorou. Uns 5 segundos, ela respondeu na primeira entrevista. Perguntaram se ela sentiu o coração do bebê parar. Ela disse que sim, que colocou a mão no peito da criança e não sentiu batimento. Perguntaram por que não ligou para uma ambulância. Eu estava com medo e não queria que ninguém soubesse, ela respondeu. Na segunda entrevista, dias depois, dentro de uma viatura policial, os detetives voltaram a perguntar sobre o momento em que segurou o bebê. Dessa vez, o relato mudou. Ela admitiu ter segurado a criança por cerca de 10 minutos, encostando a cabecinha contra o próprio peito. Quando perguntada se estava tentando manter o choro baixo para as colegas de quarto não ouvirem, ela respondeu que sim, que colocou a cabeça do bebê contra o peito, e o choro parou. O choro parou. Essa é a frase que, mais tarde, a promotoria vai repetir diante do júri, palavra por palavra, ao lado do laudo da médica legista sobre asfixia por compressão do tórax. Mas há um capítulo dessa investigação que quase ninguém fora da sala do tribunal conhece, e é aqui que a história ganha um contorno ainda mais sombrio. Quando os investigadores vasculharam o telefone de Brianna,
encontraram mensagens trocadas em setembro de 2023, meses antes do parto, na época em que, segundo os cálculos da própria promotoria, ela já estaria grávida havia poucas semanas. As mensagens eram com um contato salvo como Cassim. Nelas, os dois discutiam formas de lidar com uma gravidez indesejada. Cassim escreveu: plano A era a camisinha, plano B era o comprimido, plano C era matar a criança. E Brianna respondeu: plano C é o meu favorito. Quando a promotoria tentou usar essas mensagens no julgamento, alegando que elas provavam uma intenção formada meses antes de matar o próprio filho caso nascesse, a juíza negou o pedido. A decisão foi técnica, segundo a lei da Flórida. Provas de caráter, declarações genéricas sobre o tipo de pessoa que alguém é, não podem ser usadas para sugerir que ela agiu de acordo com esse caráter num momento específico, a menos que estejam diretamente ligadas a um plano concreto. A juíza escreveu em sua decisão que a mensagem não está vinculada a nenhuma gravidez específica e que sua única função seria mostrar que Brianna era o tipo de pessoa capaz de matar um recém-nascido, o que, por si só, não é motivo suficiente para a admissão como prova. As mensagens ficaram de fora do julgamento principal, mas a juíza deixou uma porta aberta. Se a defesa, durante sua própria apresentação de provas, tentar construir a imagem de uma garota inocente, ingênua, incapaz de premeditar qualquer coisa, a promotoria pode pedir permissão para reintroduzir exatamente essas mensagens como resposta. Foi uma vitória para a defesa, uma vitória real, documentada, técnica. E é fácil entender por que Brianna, ao longo dos meses seguintes, começou a se comportar como alguém que sentia o processo pendendo a seu favor. A defesa dela, aliás, é construída em cima de uma tese específica, a gravidez críptica, associada a um estado dissociativo leve durante o parto. Uma neuropsicóloga forense contratada pela defesa, a doutora Nicole Graham, avaliou Brianna e concluiu que ela apresentava uma personalidade passiva, baixa autoestima e imaturidade emocional, características que, segundo a tese defensiva, a levaram a se desconectar psicologicamente da realidade da própria gravidez, negando-a até o momento em que já era tarde demais para qualquer decisão racional. Segundo a doutora Graham, esse tipo de estado não chega ao nível de insanidade legal, mas poderia explicar por que Brianna não processou corretamente o que estava acontecendo com o próprio corpo, mês após mês. É uma defesa cuidadosamente construída, e aparentemente, Brianna acreditava que estava funcionando. Depois de quase 2 anos presa, sob uma fiança fixada em mais de $250 mil, a defesa entrou com um pedido para reduzir esse valor e afrouxar as condições de liberdade. O pedido foi negado sem prejuízo, o que significa que, se ela conseguisse pagar a fiança integral, o juiz reconsideraria as condições depois. Na noite de uma quarta-feira, Brianna conseguiu pagar o valor total. E foi ali que a câmera do tribunal capturou aquele sorriso. Uma garota de 21 anos, livre pela primeira vez em 2 anos, confiante de que o pior já tinha passado. No dia seguinte, sua defesa voltou à sala de audiências com um novo pedido: permitir que ela deixasse a Flórida e voltasse a morar com a família no Mississippi enquanto aguardava o julgamento. Os argumentos eram fortes. Ela não tinha vínculos com o condado onde estava presa. Não tinha dinheiro. Restavam 48 centavos na conta que o presídio devolveu a ela. A família inteira morava no Mississippi havia gerações, tinha 5 endereços possíveis onde ela poderia ficar e havia comparecido a absolutamente todas as audiências do processo, viajando de avião ou de carro sempre que necessário. Ela usaria uma tornozeleira eletrônica de alta tecnologia, de plástico rígido, praticamente impossível de remover sem ferramentas industriais. A própria advogada chegou a pedir que Brianna se aproximasse do juiz, só para mostrar o quão grosso e resistente era o dispositivo. O argumento da promotoria era mais simples e mais desconfortável. Ela não tinha passaporte, não tinha carteira de motorista válida, não tinha dinheiro para fugir para lugar nenhum, mas, uma vez fora da jurisdição da Flórida, quem garantiria que ela realmente voltaria? Quem, no Mississippi, teria autoridade de verdade para trazê-la de volta se ela decidisse simplesmente não aparecer? E foi exatamente aí, nesse momento da audiência, que o juiz fez algo que a defesa não esperava. Ele negou o pedido, não parcialmente, não com ressalvas.
O juiz determinou que Brianna Moore permaneceria na Flórida, dentro da jurisdição do tribunal, sujeita a relatórios semanais de monitoramento eletrônico enviados diretamente à corte e, mais do que isso, deu a ela um prazo de apenas 7 dias úteis para encontrar um endereço permanente e fixo dentro do condado, sem o qual, tecnicamente, ela nem deveria ter sido solta sob fiança em primeiro lugar, sem dinheiro, sem vínculos na região, sem passaporte, sem carro, sem emprego, mas também sem permissão para ir para casa. A garota que na noite anterior tinha sorrido para as câmeras achando que a pior parte já tinha ficado para trás, saiu daquela audiência exatamente onde havia começado, presa a um sistema que não confiava nela, só que agora sem paredes, sem cela e sem rumo definido, numa cidade onde ela não conhecia absolutamente ninguém. O julgamento está marcado para novembro deste ano. Brianna Moore enfrenta 4 acusações: homicídio culposo agravado de criança, negligência infantil com lesão corporal grave, armazenamento ou transporte irregular de restos humanos e omissão de socorro com intenção de ocultar a morte. Se condenada na acusação principal, pode pegar até 30 anos de prisão. A defesa vai tentar provar que ela nunca soube que estava grávida ou que, se soube, entrou num estado psicológico tão desconectado da realidade que não pode ser responsabilizada da forma como a lei normalmente exige. A promotoria vai apresentar o laudo da autópsia, as fraturas nas costelas, a hemorragia nos pulmões e as próprias palavras dela nas gravações, o choro que parou depois que ela encostou a cabecinha do bebê contra o peito. E pairando sobre tudo isso, aquelas mensagens de setembro de 2023 continuam existindo arquivadas, não descartadas, esperando pela primeira brecha que a própria defesa possa abrir durante o julgamento para reaparecerem diante do júri. Ninguém sabe ainda como essa história termina. O que se sabe é que a garota que sorriu ao sair da cadeia, confiante de que o sistema já tinha decidido a seu favor, aprendeu em menos de 24 horas que um juiz pode, com uma única frase, devolver toda aquela incerteza, sem grades, mas sem liberdade de verdade também. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que mais ficou com você nesse caso? Os 10 minutos em que ela segurou o bebê contra o peito para acalmá-lo, enquanto o choro parava de vez? O laudo da autópsia revelando fraturas nas costelas e sinais de sufocamento, transformando o que poderia ter sido um parto trágico numa acusação de homicídio? As mensagens de setembro de 2023 Plano C é o meu favorito que a juíza excluiu do julgamento, mas que continuam esperando para reaparecer? Ou o momento em que o sorriso de confiança dela, capturado pelas câmeras na noite em que pagou a fiança, desapareceu no dia seguinte, quando o juiz negou o pedido para deixá-la voltar para casa? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.